palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite está registrada em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 21. Nós não vamos ler todo esse texto aqui, irmãos. Durante a ministração nós vamos ler alguns versículos, e se você depois desejar, principalmente você que é líder, né, eu recomendo que você faça depois a leitura na íntegra desses versículos, tá bom? Celebrando a vitória pela libertação. Já está aqui na nossa, está aqui, ó. Celebrando a vitória pela libertação. Então, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O desejo do meu coração é que você esteja aí com o teu coração aberto, disposto, disponível para que o Espírito Santo possa entrar e fazer a obra dele na sua vida. Amém? Celebrando a vitória pela libertação. O texto que eu sugeri aí de Êxodo 15, irmãos, ele vai tratar a respeito da saída do povo de Deus, dos judeus, do povo judeu do Egito, atravessando ali o Mar Vermelho sob o comando de Moisés. Nós já sabemos dessa história e sabemos que ao final da travessia eles vão celebrar com muita alegria, com regozijo pleno, pela grande vitória que foi a libertação da escravidão até aquele momento. Então, muito se fala hoje em dia a respeito de celebrações nas igrejas, e nós temos que tomar alguns cuidados, porque às vezes essas celebrações, elas não passam de festividades, não passam de meras festividades, um momento de festividade. Não estou dizendo que isso não seja válido, que isso não deva acontecer, mas quando Deus nos dá uma grande vitória, a nossa celebração, ela precisa ser uma celebração mais espiritual, das grandes conquistas que Deus nos permitiu viver. Por exemplo, vindo aqui orar, é uma forma de celebrar aquilo que Deus tem nos dado, contar o nosso testemunho a respeito das vitórias que Deus tem nos concedido, é uma forma de celebração. E aí então, irmãos, eu quero destacar aqui algumas lembranças importantes, que é uma das celebrações, é a lembrança da situação anterior, daquilo que nós vivemos no nosso passado. Então, lembrança da situação anterior. Todos nós aqui temos uma lembrança daquilo que éramos, daquilo que fazíamos, daquilo que fomos antes de Jesus. A forma como éramos escravizados pelo pecado. Uma outra coisa é de que o Senhor Deus é por nós, daquilo que Ele faz por nós, daquilo que Ele significa. Nós precisamos sempre nos lembrar dessas coisas quando formos celebrar, e ainda mais, nos lembrar dos atributos dEle, dos atributos divinos revelados na leitura deste capítulo. É muito importante sempre nos lembrarmos de tudo isso, daquilo que fomos, daquilo que o Senhor fez por nós e daquilo que Ele é, daquilo que Ele representa, os atributos de Deus, que são muitos. Nós vamos ver aqui muitos deles ao longo desses versículos. Então, a primeira lembrança é de onde viemos. Você sabe de onde você veio. Você certamente se lembra de onde Deus te tirou. E onde Ele te colocou. Hoje você está aqui no P2M, possivelmente exercendo uma posição de liderança, ou pelo menos almejando.
uma liderança de célula, algo assim. E no versículo 9 de Êxodo 15, a palavra de Deus diz que o inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei. Olha de onde esse povo estava saindo, irmãos. Quantas vezes nas nossas vidas nós vivemos situações como esta, onde o inimigo estava à frente, atrás, à frente, à retaguarda, aos lados, tentando nos destruir a qualquer custo, impedindo-nos de alcançar a nossa vitória. Então, muitas pessoas gostam de dar testemunho em público das grandes bênçãos recebidas. Claro, isso é maravilhoso, isso é bom, mas para que possamos celebrar adequadamente as nossas vitórias, nós não podemos, em hipótese alguma, nos esquecermos que éramos escravos do pecado, estávamos condenados à morte eterna. O inimigo estava ao nosso derredor, tentando nos impedir de alcançar esta graça maravilhosa da salvação que há em Cristo Jesus. Então, quando nós celebramos, irmãos, nós temos sempre que nos lembrar dessas coisas. O que eu era, o que eu praticava, como eu era presa fácil na mão do inimigo, como os meus desejos prevaleciam diante daquilo que o espiritual representa. E hoje nós temos a salvação que é em Cristo Jesus. Hoje nós temos um destino. Hoje nós temos um caminho maravilhoso a trilhar até a volta do Senhor. Nós temos o céu reservado para nós. Então, nós temos que celebrar, sempre devemos celebrar. Eu fico imaginando como é que vai ser a sua célula essa semana, baseado nesse texto, o quanto você vai poder se aprofundar no conhecimento desta palavra, lá diante dos frequentadores da sua célula, dos membros da sua célula. Você que é líder, se aprofunde, se aproprie dessa palavra, para que Deus possa te abençoar grandemente lá nos lares. A palavra de Deus sendo difundida nas casas, nos lares. Eu estive em viagem a semana passada, junto com a minha esposa, com a Lu, e nós visitamos uma igreja, irmãos, que é uma igreja batista. Vou abrir um parênteses bem rápido aqui para poder dizer isso. E eles são uma igreja que eles estão flertando com esse movimento de célula, e eu pude dizer para um dos líderes lá que é algo assim tremendo, é algo maravilhoso daquilo que Deus pode fazer nos lares. É uma forma de expansão do reino de Deus, é uma forma da igreja crescer. É isso que tem acontecido conosco. A pandemia atrapalhou bastante aí a nossa caminhada, a nossa jornada, mas nós já estamos retomando. Quando nós olhamos daqui de cima e vemos o povo, os membros, a igreja ocupando o seu espaço, nós nos enchemos de alegria. Isso também nos dá motivo para celebrarmos. Então, Deus, Ele continua operando nas nossas vidas em nome de Jesus. Uma segunda lembrança, irmãos, eu tenho pouco tempo aqui, eu preciso correr com aquilo que eu pensei. A segunda lembrança é o que o Senhor fez por nós. Então, a primeira é de onde nós saímos. A segunda é aquilo que Ele fez por nós. Se nós olharmos o texto de Êxodo 15, lá no versículo 8, olha o que está escrito lá. Ele mobilizou as forças da natureza. Quando eu digo isso, é lógico, você vai pensar em quê? Deus fez com que as águas se separassem, para que o povo atravessasse em terra seca.
A palavra de Deus diz isso, lá no versículo 8: pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como uma muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Deus deu ordem à natureza. Lá no versículo 10: mas esvaziaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Primeiro ele abre as águas para que o povo passe, o povo de Deus passe. Depois que o povo de Deus passa, ele fecha as águas e encobre os inimigos, matando-os, devorando-os. Aquilo que o inimigo tinha preparado para o povo de Deus, eles mesmos experimentaram. Foram tragados pelas águas. Vejam, irmãos, mobilizou as forças da natureza. Ele derrotou o inimigo. Lá no versículo 1, que diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. No versículo 4, ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. No versículo 5 diz que as águas profundas os cobriram, como pedra desceram ao fundo. E no versículo 6 diz que o Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. São os atributos de Deus, irmãos. Aqui é aquilo que Deus fez, o poder de Deus em favor daqueles que o temem. Eu não sei, de repente você deve estar vivendo aí uma batalha, uma luta, e tem um momento difícil que você deve atravessar. Tome posse desta palavra. Ele é poderoso, ele vai abrir o seu caminho, e o inimigo será destruído. A palavra diz que ele ainda amedrontou os futuros adversários. Imagina quando os adversários do povo de Deus souberam do ocorrido. Não vamos mexer com esse povo. No versículo 14 diz que as nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Eram os inimigos do povo de Deus. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Irmãos, olha o favor de Deus para com este povo. E como nós sempre declaramos que Ele é o mesmo ontem e hoje, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, amamos e adoramos, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo passar. Então, irmãos, eu acho que às vezes a gente acaba ficando um pouco, perdemos um pouco a nossa fé diante das lutas, diante das circunstâncias, porque nós nos esquecemos de que é o mesmo Deus. Derrotou Faraó e o seu poderoso exército. O Faraó sucumbiu-se diante do poder de Deus. Então, diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas, está o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vai à frente, dando ordens aos teus anjos ao nosso respeito. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Então, tudo que Deus faz, revela algo sobre Ele. Tudo aquilo que Ele realiza, revela algo sobre Ele e a sua natureza. Ele é poderoso
E nós devemos celebrar isso com bastante alegria. Ele é o poder. Precisamos celebrar. Irmãos, temos motivos de sobra para celebrarmos todos os dias. Basta fazer uma análise buscando na nossa memória tudo aquilo que Ele já realizou e crer que Ele ainda vai realizar. Amém? A terceira lembrança fala a respeito dos atributos. Fala dos atributos divinos que foram revelados neste episódio. Vejam, irmãos, como nós devemos enxergar o Deus poderoso. Olha só, o meu Deus é defensor, salvador e grande. Se nós olharmos o versículo 2, é isso que vamos concluir, que diz assim: o Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. O meu Deus é guerreiro, lá no versículo 3. O Senhor é guerreiro e seu nome é Senhor. Ele é o guerreiro. Ele é poderoso, o meu Deus é poderoso. No versículo 6, o Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. São atributos de Deus, irmãos, que nós muitas vezes fazemos aqui uma leitura e não nos atentamos a tudo isso. Quando nós analisamos com mais profundidade, nós conseguimos encontrar esses atributos, esses adjetivos, essas qualidades de Deus. O meu Deus é santo e majestoso, lá no versículo 11, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Então nós podemos aqui, irmãos, analisar na profundidade da palavra todos os atributos de Deus. Lá no versículo 3 diz que o meu Deus é amor. Como o teu amor, com o teu amor conduzes o povo que regaste, com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. O meu Deus é fiel, cumpre as suas promessas, lá no versículo 17. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O nosso Deus é fiel, Ele cumpre as promessas que Ele fez. Ele nos tira de uma situação muito complicada e nos coloca num lugar de descanso. Para isso nós precisamos tomar posse, para isso nós precisamos crer, porque o meu Deus é rei, como diz no versículo 18, o Senhor reinará eternamente. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Esses são os atributos de Deus, e se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos encontrar muitos outros qualidades do Deus maravilhoso que nós servimos. Nós temos andado muito ocupados nesses últimos tempos, na nossa correria diária, na nossa rotina. Temos andado muito rápido e não estamos observando aquilo que Deus tem feito. Olha para você, nós estamos aqui concluindo uma travessia. Nós estamos concluindo uma travessia, irmãos. Estamos chegando ao fim de uma pandemia que dizimou centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo todo. E nós estamos aqui. Somos vitoriosos, há motivos de celebração. Sim, perdemos
perdemos pessoas queridas, perdemos pessoas que nós gostaríamos que estivessem conosco por conta da pandemia, jovens, mulheres, homens, idosos, que partiram por conta da pandemia. Mas nós estamos aqui, estamos firmes, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem misericórdia de nós, tem tido misericórdia de nós, tem nos conduzido em um caminho de vitória. Nós precisamos observar essas coisas. Quando estivermos andando pelo caminho, temos que analisar, observar aquilo que nos cerca, os maravilhosos feitos de Deus. Nós não vamos andar enxergando os anjos, aqueles que o Senhor dá ordem a nosso respeito, mas nós temos que crer que eles estão ao nosso redor, nos levando, nos conduzindo, nos guardando na nossa caminhada, na nossa jornada. E é assim que Deus faz. Aquele povo atravessou o mar em terra seca. Talvez nem eles estivessem crendo naquilo que estavam vivendo, naquilo que eles estavam vendo, naquilo que estava acontecendo. Algo sobrenatural aconteceu. Existem historiadores que querem modificar essa história, dizendo que o lugar onde eles atravessaram era um lugar raso. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o Senhor soprou e as águas se separaram, formaram muros, muralhas. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Então, são coisas que nós precisamos analisar e crer. E crer. Você alguma vez teve, em algum momento da sua vida, teve dúvidas de que Deus fez isso? Você, em algum momento da sua vida, tem dúvida de que Deus pode operar um milagre na tua vida? Você tem dúvida que o Senhor vai ao teu encontro e te abençoa e te toca? Eles adquiriram na travessia, durante a fuga, aquele povo, irmãos, eles adquiriram um grande conhecimento de Deus. Eles estavam ali, escravos do Egito, tolhidos, não tinham acesso possivelmente não tinham acesso a nenhum tipo de informação, estavam vivendo ali na sua redoma, no seu mundo, no seu mundinho. De repente, chega um homem e muda tudo. Um homem direcionado por Deus e muda totalmente aquela história. O faraó tem que se submeter ao poder de Deus que está sobre a vida de Moisés. Quanto, irmãos, que aqueles homens aprenderam, quanto conhecimento eles adquiriram. É algo assim, eu fico pensando, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Eu penso que no mesmo instante que esse episódio acontece, a mente abre para algo grandioso, para coisas maravilhosas que iriam acontecer depois. Então, motivo para celebrar, eles tinham de sobra. Tudo bem que se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos perceber que depois de um tempo, alguns começaram a reclamar, começaram a colocar Moisés ali na parede. Mas esse episódio aqui, esse momento é surreal, é algo extraordinário, algo que é sobrenatural. E eles viveram este momento e puderam testemunhar daquilo que Deus realizou na vida deles. Amém? Uma celebração aceitável ao Senhor deve trazer a lembrança de onde nós viemos, a nossa situação anterior.
como éramos, o que fazíamos, o que praticávamos. Quando eu me lembro de onde o Senhor me tirou, irmãos, e de o quanto Ele me perdoou, eu regozijo, eu celebro. Quando o Senhor olhou para mim, no dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu me senti perdoado na mesma hora. E quando eu me lembro do antes disso, que dá vergonha só de pensar, e vejo o que Deus tem feito na minha vida, tem muito para fazer ainda, eu sei, mas eu estou no processo, eu tenho permitido, eu tenho me posicionado, é assim. E quando nós nos posicionamos, irmãos, aí o inimigo arma as armadilhas, ele vem babando, querendo destruir aquilo que a gente colocou como propósito. Coloca pedra de tropeço, coloca palavra que desanima. É assim. Mas nós temos um caminho a trilhar. Nós temos um povo para ganhar para Jesus. É para isso que estamos aqui. Então nós temos que nos lembrar de onde nós viemos. E quando nós nos lembramos de onde nós viemos, é impossível não nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. Ele deu Jesus para morrer, para que pudéssemos ter vida eterna. Temos motivo de celebração por isso. E, pelo seu poder, nós não podemos nos esquecer que existem atributos de Deus revelados em cada episódio das nossas vidas. O quanto Ele nos livrou, o quanto Ele calou a boca do inimigo por nossa causa. O quanto Ele nos abençoou, um Deus abençoador. Então, nós não precisamos pensar somente naquele povo que atravessou ali o Mar Vermelho. Pense em você, eu penso em mim, principalmente em mim, a respeito de tudo o que Deus fez por mim. O quanto Ele trabalha ao meu favor e ao seu favor. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Nós precisamos sempre fazer esta análise. E quando formos celebrar, quando atravessarmos o Mar Vermelho das nossas vidas, da nossa história, e aí então nós temos que considerar cada batalha um mar vermelho. Venci esse mar vermelho, vamos celebrar. Venci esse outro mar vermelho, vamos celebrar. Vamos glorificar o nome do Senhor. Atravessei mais um mar, atravessei mais um mar, atravessei outro, e vamos celebrar, essa celebração o tempo todo, porque o Senhor não descansa, Ele sempre trabalha por mim e por você. Amém? Temos motivos de celebrar. E aí, irmãos, eu convido você a ter essa celebração lá na célula. Lá você pode contar o seu testemunho a respeito daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, aquilo que você lançou nas mãos do Senhor, para que Ele possa tratar na sua vida e que a sua vida sirva de testemunho para aqueles que estão visitando, para os novos, aqueles que estão se achegando. Faça isso, celebre, anuncie os grandes feitos do Senhor na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pense numa grande vitória.
Pensa em algo grande que o Senhor realizou na tua vida. Pensa na batalha que você está enfrentando agora, crendo já que o Senhor vai abrir este mar. O Senhor vai abrir este mar para que você possa passar. O Senhor vai mover as águas em teu favor. Ele é Deus poderoso. Ele é fiel. Ele reina para todo sempre. Ele é atemporal, Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que está batalhando a tua causa. Ó Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque cremos assim, cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Nosso coração se enche de alegria quando nós nos lembramos de tudo aquilo que o Senhor já fez, de onde o Senhor nos tirou, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e tudo aquilo que o Senhor é. Nosso coração se alegra em saber que o Senhor nos ama, em saber da tua fidelidade para conosco, as promessas que se cumprem, porque o Senhor prometeu. Nos dá, ó Deus, em nome de Jesus, a certeza de que o mar se abrirá diante das nossas batalhas, diante da perseguição do inimigo. Nos dá, ó Deus, a convicção de que o inimigo será derrotado em nossas vidas, toda a acusação cessará, toda a calúnia cessará, tudo aquilo que for levantado contra as nossas vidas, toda arma forjada pelo inimigo contra nós será destruída, porque nós cremos num Deus poderoso, um Deus que pode abrir o mar, um Deus que dá ordem à natureza e ela obedece. É no Senhor que nós cremos, Pai, e é no Senhor que nós aguardamos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que se reúne aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que está nos acompanhando, ó Deus, pelo canal no YouTube. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam alcançar os lares ali representados, as famílias. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos pelo poder que emana do Senhor, pela mão forte que nos guarda e que nos protege, pela voz de comando que nos orienta. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todos os povos espalhados entre as nações, hoje e para todos sempre. Amém, amém, aleluia. Amanhã, irmãos, amanhã enviaremos o estudo da célula para as lideranças, e aí vocês vão ter acesso às perguntas do estudo. Os envelopes estão aqui, vocês poderão, fiquem à vontade para retirar aqui, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.